enxame de lixo, casca de frutas e legumes, há mesmo quem chame de lixo a borra do café, o papel toalha, o papelão, a serragem, há até quem chama de lixo as cascas de ovo, os talos, as fibras das frutas. É possível, inclusive, ir além com banheiros secos e outras tecnologias ancestrais. Mas por hora, vamos um passo por vez? Começando por nós. Simbora compostar os nossos comportamentos. E como já dizia o saudoso Raulzito, sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, pois sonho que se sonha junto é realidade. E foi repleto de arte, afeto, cultura de participação que foi se fazendo a sonhada reforma da estação de compostagem comunitária do Poço da Draga, a nossa querida Composta Poço. Era ainda maio, quando nos juntamos eu, Roberta Bonfim, Mariana Vasconcelos e a Racap. E sonhamos juntas, essa reforma. Estou aqui hoje na Composta Poço. No dia do festival Meu Metro Quadrado, a gente está fazendo nossa entrega oficial da Composta Poço reformada. Foi muito especial pensar esse projeto, trazer mais funcionalidade, mais cores e deixar esse legado aqui, né? Essa sementinha. Me senti muito acolhida, ganhei muito afeto, muito amor, então isso preenche muito, dá vontade de fazer voluntariado. Muito, assim, tipo, sempre. Então, já me sinto do Poço da Draga, já tô gostando de estar aqui, quero voltar, não é porque eu vou entregar que eu também vou sumir. Está sendo muito legal esse convite para essa reflexão, né, da gente cuidar, de se responsabilizar pelo nosso próprio metro quadrado no mundo. Isso é muito importante, virar essa fonte de inspiração, porque cada um realmente tem que cuidar do seu e também cuidar do mundo, do seu ambiente, do outro, né? Cuidar do outro, porque tudo isso gera uma corrente muito positiva, um movimento necessário nesse mundo, nessa atualidade que a gente vive. Então, estou muito feliz e honrada de trazer a Afeto Casa para esse lugar, está sendo muito especial para mim. Nesse sonho, somaram-se então o João Carlos, idealizador da Composta Poço, Ivan Góes, Ivoneide Góes, Cássia Vasconcelos, Doug Vasconcelos, Camila Maciel, Júlio Moraes, Juliana Romero, a Daco, a Marcenaria, Imagine Utopia, Diacolor, Marcenaria Selvagem, Letícia Oliveira, Nani, Ibe, Dragaxé, César e cada um que chegou junto fazendo a coisa acontecer. E aconteceu! Em meio a isso, vivemos a grata alegria desses encontros, repletos de amor e desse afeto que é mesmo revolucionário. Meu bem, me fala desse lugar que a gente conhece, mas que nada melhor do que ouvir pela boca do seu criador. Então, conte-me esse lugar. A gente está aqui hoje na Estação Comunitária de Compostagem, né, do Poço da Draga, que é um projeto surgido aí de um desejo, de um compartilhar, de uma pretensão até um pouco audaciosa, né, o desejo de salvar o mundo, que é cada vez mais urgente, né, diante de tudo que a gente está vivendo. Mas, enfim, isso aqui nasceu um pouco disso também, né, e compartilhar o conhecimento que eu já trazia, né, dentro dos meus estudos de permacultura, de fazer a compostagem, né? Que é uma tecnologia ancestral e que a permacultura tem resgatado, né? Com mais elaboração, né? Com saídas mais eficazes e fáceis de entendimento, como você mesmo já está fazendo, né? Já estou sabendo, viu? Depois eu quero saber. Grata. E aí eu disse, não, beleza, eu posso não apenas fazer a compostagem no quintal da minha casa, a gente pode então fazer
com que outras pessoas também façam compostagem. Consciência. Que as nossas se encham de amor, afeto, arte e responsabilidade socioambiental. Nesse perene convite de nos responsabilizarmos pelo nosso metro quadrado no mundo e sempre, sempre, sempre compostando os nossos resíduos e comportamentos. A gente está aqui pensando em soluções práticas para o planeta, né? E isso tem também transformado o nosso comportamento. Isso também tem transformado a nossa maneira de estar no mundo, a nossa maneira de pensar o universo, a nossa maneira de pensar soluções práticas para o nosso meio ambiente como um todo. Ai, obrigada. Bora começar. Que bom que a gente conseguiu, depois de tanto tempo, realizar esse grande encontro. Que só acontece assim, né? Uma vez na vida. E a gente segue se admirando de longe e vendo os trabalhos acontecendo. Mas a gente está aqui num lugar que as duas, tanto a revista Lugar Ativistas, quanto você, pessoa, e tudo que vai junto com você, já colaboraram na estação de compostagem comunitária aqui no Poço da Draga. Como é, assim, chegar e ver esse movimento? Ave Maria, quando eu tive a oportunidade de conhecer a história do João e do Composta, num dia que eu estava conversando com um amigo da UFC, ele falou, cara, tu tem que conhecer um rapaz que está fazendo um trabalho lindo na comunidade Poço da Draga. E aí eu, metida do jeito que eu sou, já liguei pro João, cara, quem é tu? Me conta do teu projeto. E assim, apaixonante, né? Esse lugar é apaixonante, a história desse lugar, a ancestralidade desse lugar. E quando eu descobri que aqui tinha compostagem, que eu podia colaborar de alguma forma, eu acho que o ganho foi exponencialmente mais para mim do que para eles, eu posso dizer, porque foi muito aprendizado, tem sido muito aprendizado nessa coisa da cooperação. Eu me sinto ainda muito cobrada pela consciência de como que eu posso atuar mais aqui, de como que eu posso trazer pessoas para poderem colaborar mais aqui e, acima de tudo, virem conhecer o que eles fazem aqui, porque é muito inspirador, é muito transformador. É uma cultura que começa com a responsabilidade de cuidar dos resíduos, mas que compartilha o saber, que traz a pedagogia, que conta histórias e que transforma, né? Transforma a realidade local. Então, chegar aqui, ver esse espaço sendo transformado continuamente, trazendo cara nova, trazendo roupa nova, trazendo gente nova, eu acho que é um abraço, assim, bem apertado, né? De dizer, cara, olha que coisa linda que a gente faz, todo mundo precisa conhecer. E aí, Rebeca, você é colaboradora porque você tem uma relação de vida com a responsabilidade socioambiental, né? Você colocou isso como um padrão. Você cria seus filhos dentro desse lugar, você existe na sua vida dentro desse lugar. Como é que isso também foi virando um projeto de vida empresarial, de entender que eu quero que minha vida toda vá por esse lugar, Legal. né? E como é que eu vou fazendo com que o discurso vá sendo equilibrado, na ideia de que também é possível fazer o bem e se dar bem fazendo bem. Essa pauta é uma pauta muito interessante porque eu acho que ela pode promover informação para outras pessoas que precisam usar e que podem resolver problemas de ordem social e ou ambiental e conseguir pagar as contas. Tudo isso começou quando eu descobri o que eu vim fazer aqui nesse planeta, que eu não vim a passeio, né? Eu sou casada com um cara muito massa, que é um composteiro raiz, que foi a pessoa que me introduziu um pouco nesse universo. O André, quando a gente começou a namorar, sei lá, 20 anos atrás, ele dizia para mim que ele entendia que o lixo era o vetor de grande transformação, de uma grande possibilidade. Ele fazia uma outra coisa da vida e eu também fazia uma outra coisa da vida, mas nas horas que a gente não estava trabalhando, a gente estava se conectando com a natureza. E quanto mais a gente se conectava com a natureza, mais a gente entendia sobre ela e a gente como parte dela, com essa responsabilidade. E no momento, ele, num desafio, numa transição de carreira, ele olhou para esse lixo que tanto assediava ele, né? Falo de termo assim de possibilidade, encontrou ali um negócio, uma possibilidade de fazer um serviço importante ambiental e social, mas também de conseguir pagar as contas de casa, porque nós éramos dois jovens, né, trabalhando para manter a família. E aí, quando ele me veio com essa ideia, eu achei genial, brilhante, que foi implementar a coleta seletiva em condomínios residenciais
e esse foi o nosso primeiro produto. E a gente foi entendendo que isso não era suficiente, que a gente precisava se conectar com as partes que eram impactadas negativamente, que a gente precisava promover a educação ambiental, que falar de resíduos sólidos sem falar de resíduo orgânico era impossível. A gente foi se aventurar na parte de compostagem, né? Então o André virou um dos maiores especialistas do Brasil em implantação de compostagem em loco. A gente já teve uma operação grande, uma usina de compostagem, e aí foi uma experiência que veio agregando como negócio e a gente se entendeu como um negócio diferente, né? Então a gente se coloca ali no setor 2,5 da economia. A gente não é uma empresa convencional e a gente não é uma ONG. A gente existe para resolver um problema de ordem social e ambiental e a gente se denomina como um negócio de impacto, né? Um negócio inovador, que traz soluções e que consegue pagar a conta e reinvestir isso dentro do próprio negócio para gerar mais impacto positivo. E como é ser mãe nesse mundo doido, tendo consciência dos caminhos e da ausência de sensibilidade humana, de destreza mesmo, né, de treinamento para aplicá-las na sua vida cotidiana? Quando eu vi que eu já tinha um filho mais velho, né, quando o filho mais velho assim, né, o meu mais velho já existia quando a IB começou, quando esse negócio começou. E aí quando a gente começou a se aprofundar no problema, porque a gente se apaixona pelo problema quando a gente é empreendedor de impacto socioambiental, a gente se apaixona pelo problema, não é pelas soluções que a gente desenvolve. E eu tive tanta dimensão do problema que eu me assombrei. Eu disse, meu Deus, espera aí. Eu não estou falando sobre sobrevivência humana de tantos anos. Eu estou falando sobre o agora, sobre o filho que eu estou deixando para o mundo. E aí? Né? Então, isso me deu um pouco de angústia, me deu eco-ansiedade, e eu resolvi tornar isso em ação direta. Então, como eu desenvolvia aquele ser humano, como eu gerava uma massa crítica nele, como eu fazia com que ele fosse mais sensível para as causas sociais e ambientais, e que ele compara a sua responsabilidade. Então, essas ações de negócio são principalmente por eles. Não pensei nos meus netos, não sei nem se vou tê-los na diversidade que a gente está enfrentando no mundo. Então, é trazer essa consciência para ele. Tive um outro filho, né? Tenho essa dupla e construo todo dia pessoas mais conscientes e transformadoras para poder trilhar o mundo que elas precisam para continuar vivendo e sendo resilientes. Então, acho que é muito essa responsabilidade que a gente precisa disseminar, compartilhar com os pais, com os educadores, com as pessoas que estão criando gente junto com a gente, e são essas pessoas que vão ser as mais afetadas, né, pelas adversidades do clima, pelos problemas de ordem social. Uma das coisas que deixa a gente muito feliz é entender a rapidez em que os cilindros vão se enchendo, porque é um trabalho de formiga, e tal hora as pessoas vão começando a colocar isso como um hábito, e a gente vai tentando crescer para não dizer que não dá, né? Porque demora um ano para aprender e 2 dias para isso sair da rotina. Então, cada pessoinha que a gente vai vendo chegar por aqui, a gente vai vendo sendo alterado, como a gente vai vendo ser alterado esse espaço, esse metro quadrado. E o que você entende como responsabilização pelo seu metro quadrado, né? Boa. Como é que você faz esse convite e relaciona isso com o Instituto Lixo Zero, que é um trabalho que você também abraça e faz a coisa acontecer aqui na cidade de Fortaleza e por onde vai passando? Eu não estou sendo convidada, estou sendo intimada e eu venho com certeza. Vou trazer o André, né? É um novo momento. Toda hora a gente está ressurgindo com a ideia aqui nesse lugar tão inspirador. O metro quadrado da gente é a autorresponsabilidade, é o que transparece o que nós somos, né? Então entra dentro da casa da pessoa e vai ver como ela constrói a própria vida. Então esse olhar para o metro quadrado é a maior forma de impacto de revolução individual. E aí vocês podem dizer, mas não adianta eu fazer isso aqui, porque o mundo lá fora. Mas se você faz no seu metro quadrado, eu faço no meu, a Roberta faz no dela, a Mari, o Ivan, a gente vai causando... A Ivoneide ali gritando. A Ivoneide maravilhosa, que eu amo de paixão, sou fã. A gente causa uma grande revolução de vários metros quadrados. E assim a gente consegue contar novas histórias, gerar muito impacto positivo e fazer a transformação que individualmente nós temos responsabilidade. Então, assim, os resíduos são responsabilidade de todos nós, isso é legislação. A natureza, né, ela é mantenedora da nossa vida, mas ela está sendo exaurida pela nossa falta de consciência, pelo nosso consumo exacerbado, acima de tudo. E aí, assim, é de bom tom que a gente cuide do que a gente está causando, né? Então, cuidar da nossa casa, do metro quadrado, é a melhor forma de inspirar as pessoas a fazerem o seu dever de casa, porque isso é básico, gente. Isso é ação que todo cidadão precisa tomar consciência. E, assim, enquanto metodologia, enquanto conceito, eu acho que o Lixo Zero, ele abraça e ele dá um sentido para o que a gente faz, para dizer que é possível, né? 52% é a composição dos resíduos sólidos urbanos quando a gente fala de resíduo orgânico, então a gente não vê porque está tudo misturado numa grande meleca poluidora. Quando isso vai para o lixão e para o aterro, é o maior responsável por emitir gases do efeito estufa. Então, quando a gente está compostando,
a gente está resolvendo mais da metade do problema. Ao invés da gente falar sobre reciclagem, sobre o que a gente entende de forma muito pequena sobre gestão de resíduos, a gente deveria estar falando de compostagem, de tratamento de resíduo orgânico, para a produção de alimento, para evitar a contaminação dos outros resíduos e para regenerar a terra e, acima de tudo, fazer com que a gente se conecte com ela, porque eu acho que é isso, né, Roberto? Acho que você, como uma composteira, tem essa experiência. Quando a gente mexe na terra, a terra responde e a terra transforma a nossa percepção sobre isso. Então, acho que o Lixo Zero ele vem com esse conceito que diz é possível a gente fazer, é possível a gente transformar, e Lixo Zero é possível aqui no Poço da Draga, e o Composta Poço é um modelo para mostrar isso. Sonho de João, inclusive, viu? Sonho de João. Trazer o Poço da Draga como lixo zero total. É um sonho de todos nós, acima de tudo dessa comunidade que sofre com os impactos negativos gerados pela poluição, e a gente vai batalhar para que essa comunidade seja um modelo de comunidade lixo zero para o Brasil inteiro e para o mundo. Intimei porque acho incrível também essa outra proposta, que vocês olharam mais uma vez para uma questão, estamos lá festejando, celebrando, brincando e abandonando os nossos resíduos pelos caminhos. E aí como é que vocês também se encontram nesse lugar e buscam meios de trazer soluções, de trazer esse convite a que cada pessoa que esteja ali veja os catadores, se relacione também e vá diminuindo essas distâncias que nos imbuem de alguns preconceitos, inclusive absurdos, porque a gente devia agradecer, né? Toda vida que passa por um, apertar a mão, dizer, ô brother, obrigada por fazer o trabalho que eu não estou fazendo. Né? Como é que tudo isso foi girando para que hoje vocês tanto atuem em Fortaleza quanto em outros lugares, né? Vai ter festa, vocês estão juntos. Me expliquem aí. Ali em 2018, 2019, eu recebi um convite através da IB para cobrir um grande evento, que foi a Virada Sustentável que vinha de São Paulo. E ninguém fazia esse trabalho por aqui, né? E eu peguei esse trabalho como um grande desafio. Eram várias intervenções, inclusive aqui, né, perto do Estoril, a gente teve uma grande intervenção sobre mudanças climáticas e vários acontecimentos na cidade. E quando eu vi aquela oportunidade de criar intervenções artísticas, culturais e colocar a responsabilidade do resíduo para esse compartilhamento com as pessoas que estavam curtindo esse evento, eu disse, gente, eu amo isso aqui. Só que o André da IB não é muito da história dos eventos. Eu disse, bom, então agora eu vou ter que separar as coisas. Foi quando eu conheci André Comaru, que é um grande presente na minha vida, um irmão de causa, e ele topou, a gente fez os Andrés da minha vida. A gente fez 2 Réveillons Lixo Zero simultâneos em 2 praias lindíssimas, e a gente começou a entender que os eventos eles eram uma forma de criar experiência para o público, mas de transformação cultural também, porque a partir dali as pessoas olhavam para a sua responsabilidade individual, de eu estou curtindo esse lugar, essa natureza, esse lugar maravilhoso, mas o que está ficando depois que eu saio daqui? Né? Qual o impacto negativo que eu estou deixando? Então, as produtoras, os patrocinadores, o próprio público desse evento começou a entender isso como uma forma de despertar para uma consciência mais sustentável. Eu costumo dizer que o maior ganho da gente não são os nossos contratos, são quando o pessoal de produtora, ou quando o público, ou quando pessoas ou os próprios catadores que são envolvidos na operação chegam para a gente e dizem, cara, como foi incrível poder fazer esse trabalho, como isso transformou a minha vida. E agora eu comecei a compostar, eu comecei a reciclar, eu comecei a olhar para o meu consumo, eu comecei a pensar nos detalhes. E isso, acho que é o maior legado que a gente pode deixar, essa forma de inspiração. E a gente consegue fazer isso nos eventos, né? Através da ludicidade, através da cultura, através da arte. Sustentabilidade não é apenas sobre a gente cuidar dos resíduos, mas a gente cuidar da cultura, cuidar da ancestralidade e cuidar para que o futuro, né? Ou seja, o futuro bem próximo, consiga também aproveitar de tudo que a gente aproveita hoje. A gente entende que os eventos são uma grande forma de fazer isso também, né? Neles a gente consegue enaltecer os principais atores, os artistas, os catadores de materiais recicláveis, que são peças-chave no processo de economia circular, de lixo zero, né, de reciclagem dentro do país, e fazer com que as pessoas comecem a alimentar essa esperança junto com a gente cuidar desse metro quadrado dentro de um evento, transformando essa realidade também. A gente acaba por aqui, agradecendo a Útero que botou nesta vida e que botou também sua irmã, que é uma atriz incrível aqui da cidade. Então, que útero iluminado e abençoado, que bota mulheres tão corajosas, que educação bonita que vocês recebem, porque eu acho que essa fortaleza que vem para essa fala, né, de encontrar a sua própria voz, de usar a sua voz para defender aquilo que se acredita, e quando isso que se acredita é o ambiente, é o caminho da integração, fica mais bonito, mais potente, mais inspirador. Eu vou te convidar para a gente dar uma voltinha aqui na Composta, para você matar a saudade. É muita emoção. É emoção aqui nessas pessoas, é emoção nesse lugar, é emoção nesse território, né, que deu para a gente parte da história que a gente tem enquanto Ceará. Eu estou muito feliz, queria só agradecer de verdade pela oportunidade de poder compartilhar, de poder estar aqui, de poder aprender
com esse espaço tão importante, tão potente. Convido todos vocês, venham, cuidem, venham cuidar desse metro quadrado com a gente, venham aprender como cuidar do metro quadrado de vocês. Eu prometo, eu tenho certeza que vai ser um momento de transformação, que você não vai sair daqui igual você chegou. Eu participei desse projeto lindo de requalificação da Composta Poço junto com o meu metro quadrado. E foi uma experiência maravilhosa de voluntariado. Esse projeto é extremamente afetivo, a gente veio por todo o coração para fazer isso. E foi acolhida também com muito coração, com muito amor. E também conhecer gente nova, né? Participar dessa comunidade maravilhosa que está aqui sempre perto da gente. E aproveitar a praia e cuidar também da praia e da comunidade, né? Meu nome é Suzana, fiz assessoria de imprensa do festival. Festival esse que me deu uma alegria enorme de escrever, de divulgar, de participar. E eu acho que é um festival muito importante, um movimento muito importante, que deveria ser mais disseminado. A imprensa deveria dar mais espaço para esse movimento, porque é o nosso futuro, é onde a gente vive, a gente não tem outro lugar, é esse aqui. E eu acho que a gente tem que tentar se conscientizar e melhorar para que a gente possa viver nesse mundo por mais tempo, para que nossos filhos possam viver aqui por mais tempo e com qualidade. Obrigada, Festival Metro Quadrado! Eita, quanta gente linda e inspiradora! Eu espero que você tenha terminado esse episódio absolutamente inspirado a se responsabilizar pelo seu metro quadrado no mundo. Vamos todas juntas, juntos, assumir a nossa responsabilidade pelos nossos excessos. E aí, cuidar melhor do nosso planeta, da nossa ponte, do nosso oceano. E para fechar esse programa, uma saudade. O lançamento do livro Era Uma Vez o Oceano em Movimento. Quer saber mais, nos conhecer melhor, nossos números, artivistas, lugares, sonhos, pra gente sonhar junto e fazer realidade? Então se inscreve aqui no canal, nos segue na @lugarartivistas e vamos juntos, nos responsabilizando pelo nosso metro quadrado do mundo, com muita arte, afeto e cultura de participação. Para saber ou adquirir o seu livro, fala com a gente no direct.